bom dia, boa tarde ou boa noite. Vocês já sabem por quê, espero que vocês tenham decorado, não ter que ficar toda hora explicando, mas sempre tem gente nova assistindo. Pois é. Então, o que eu posso fazer? Vão ter que me aturar, falando isso sempre, né? Agradecer a audiência aí da Letônia, viu? Olha, quem chegamos diria, lá, né? Tem umas coisas que a gente realmente, nós fazemos o nosso trabalho, né? Que tem sido muito legal. E sempre tem umas surpresas, por isso que a gente nunca deve limitar, não é nem o nosso entendimento, a gente deve limitar, como é que eu posso explicar isso assim? Até onde vai, né? Até onde vai. Às vezes você limita, às vezes você limita, limite. mas na verdade se expande. Então agradecemos toda essa audiência da Letônia, teve na Alemanha também, na Rússia. Na Hungria então nem se fala. Na Hungria Depois que a gente vai fazer um programa interplanetário, né? Então a gente planeta Terra. É bom por isso, porque você sabe por que o nosso programa está atingindo lá fora, John? Porque nós temos conteúdo, nós temos cultura. Verdade. Infelizmente os programas hoje, nas televisões abertas, por aí, né? Ainda bem que esse canal maravilhoso dá essa oportunidade para a gente, né? Tem que enaltecer realmente esse canal, porque nos dá essa liberdade de falar e de expressarmos, porque cultura, gente, é para ser falada, é para ser admirada e também é para ser principalmente raciocinada. Verdade. Então vocês têm muito conteúdo, vocês têm um material para vocês formarem as opiniões, temos as nossas opiniões aqui também, mas nós não manipulamos você, né? Nós somos indivíduos, cada um com sua individualidade, como bem falei aqui, e nós não somos a poderosa. Nós não estamos aqui para criarmos robozinhos burros, robozinhos que são manipulados. Nós não estamos aqui para obrigar você a crer em nada. Cada um... Livre-arbítrio. É cada um, exatamente. Né? Claro. E, Ronaldo, tendo em vista isso, essa recepção que a gente faz, a gente recepciona os telespectadores. Claro. Né? Nós vamos até vocês e vocês vêm. Exatamente, né? Então receptividade é uma coisa que a pessoa se sente bem-vinda. Então vocês, todos vocês, os amigos, amigas, os senhores, adolescentes, vocês são muito bem-vindos. Senhores, senhoras. Senhores, né? Exatamente. O pessoal da terceira idade que gosta também de ver. Isso, exatamente. Tendo dito isso, que tal a gente tocar, de repente, num assunto onde muita gente, acho que vai, de repente, torcer o nariz, muita gente vai pular na cadeira dando festa, fazendo ola, né? Os velhinhos em Copacabana, fazer o ola assim, né? Nem no estádiozinho. Porque agora a coisa vai ficar séria, né? Porque vamos falar de quem? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, o pai do... Getulinho! Pai dos pobres. Bom, pai dos pobres, pai dos pobres. Exatamente. Bom, como vocês estão vendo essa estampa maravilhosa, olha a foto dele. Gostaram da foto dele? Vocês viram a foto do seu Getúlio Vargas? Getúlio Dornelles Vargas, né? Bom, o negócio é o seguinte. Eu não estou aqui para contar história nem fazer documentário sobre Getúlio Vargas. Mas tem uma coisa, João, que poucas pessoas, ninguém fala nisso. Eu já vi documentários do Getúlio, já vi Getúlio Indústria, Getúlio Estado Novo, Getúlio e a ditadura Vargas, Getúlio o Anauê, tudo isso eu vi. Getúlio contra o predador. Getúlio contra tudo. Agora, eu vou bater numa tecla que poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas se interessam em saber disso, não sei porquê, isso tem que ser falado. Mas vejam bem, quando Olga Benário, mulher de Luiz Carlos Prestes, Getúlio Vargas a entregou de presente, esta foi a frase mais sórdida, mais canalha que eu vi na história desse país. O primeiro assassino foi o Getúlio, o segundo foi o Médici. Esse eu vou falar depois, numa próxima oportunidade. O segundo assassino foi o Getúlio. O que Getúlio Vargas fez? Deu de presente Olga Benário para Hitler. Aí o pessoal pergunta, mas como é que ele fez isso? Getúlio era o pai dos pobres. Pai dos pobres. Né?
Mentira, foi uma mentira que esse país que teve desse país foi Getúlio Vargas. Aquele do 13º, deu férias, não fez mais do que obrigação, concorda comigo, John? Que não fez mais do que obrigação dele. Porque o presidente é para trabalhar para o país, em bem da nação de uma sociedade, de um povo. Esse é o papel de um presidente, que ele tem que fazer por todos, não é por um, por dois, por três, não. E aí começou o jeitinho brasileiro, né? Você sabia? Foi na Era Vargas. Poucas pessoas conhecem isso. Fala sobre isso, por favor. Agora eu fiquei curioso, essa questão do jeitinho brasileiro, que muita gente é legal para falar e usar a expressão. É bom saber a origem, que às vezes você pode estar falando uma coisa e não ser aquilo. Você pode, por favor, explicar? Claro, o jeitinho brasileiro surgiu Tava o Getúlio, o Gregório, aquele, né? Que estava sempre com ele. Estava Getúlio e Gregório, mais duas pessoas com ele, numa casa de uma pessoa que ia buscar um financiamento se eu não me engano, para uma indústria nessa época. Uma indústria famosa, conhecida, poderosa, né? Hoje é uma das maiores indústrias de carro do país, né? Claro que não vou ficar fazendo propaganda para essa indústria. Essa indústria, cujo período, né, financeiramente estava para baixo, começou o jeitinho brasileiro. Olha, você me dá 10%, que eu tiro 20% para mim, que eu dou 5% para ele, que eu dou 3% para ele. Começou assim. Esta indústria começou com isso. Por incrível que pareça, o jeitinho brasileiro veio de uma origem estrangeira. Infelizmente. Tá vendo? Não é bem o brasileiro que fez isso, foi a malandragem de uma indústria estrangeira. Eu não posso falar porque realmente eu vou acabar. Mas podem ficar tranquilos que a maioria deste país que fez isso presta. Eu tenho certeza disso, e hoje é considerada a terceira civilização maior do planeta. Você já deve saber de que eu estou falando. Então, essa malandragem, mais aquela história, o brasileiro quando pegou isso, Getúlio quando pegou isso junto aos seus cupinchas, né, aos seus comandados, começou. Olha, 10% para ele, dá 20% para ele, não, peraí, não dá 5%, não, peraí, 10% não. Começou assim. Então o que essas indústrias faziam? Essa indústria fazia, ela dava 100%, o imposto são 100%, né? Ela pegava 20% e deixava 80% guardado para o caixa 2. Aí vinha o malandro, o fiscal, dava 50% para outro, chamava 30% para ele. Começou assim o jeitinho brasileiro. Exatamente na Era Vargas. Ah, mas Getúlio Vargas deu brasilidade ao brasileiro. Parabéns, no formato de obrigação dele. Getúlio Vargas foi um cara nesse ponto, como brasileiro que eu estou falando. Ele realmente deu para todos nós brasilidade. Getúlio Vargas foi o que deu a brasilidade ao brasileiro. A brasilidade maior toda foi para Getúlio Vargas. Isso é inegável, isso eu nunca vou discordar. Mas, como homem, veja bem, eu não estou julgando o ser humano. Eu estou falando do político Getúlio Vargas. O ser humano eu não julgo ninguém, eu não gosto disso. Mas o político, errado, desculpe, sacana, entendeu? Como ele foi, eu vou condenar sim. Foi o pior político desse país. Tem loucos que não estudaram isso. Tem louco que acha que ele foi o maior de todos. Vai estudar para ver quem foi Getúlio. Sem fanatismo, por favor. Tá? Como tem gente que acha que aquele outro assassino, entendeu? Chamado Médici, né? Que foi, o Saldanha dizia isso abertamente. Eu considero o Médici o maior assassino da história do Brasil. E é a verdade. Bom, mas como disse, vamos falar do Getúlio. Esse eu vou falar depois no próximo programa. Então, o Getúlio começou com a jogada, entendeu? Olha, vamos amanhã construir um prédio X. Esse prédio X dava 10% de imposto. Malandramente, o Getúlio, como já tinha aprendido a lição, olha, vai lá e pega 3% para mim. Claro, o governo lá taxava as taxas de impostos desse país. Você sabe o maior jeitinho brasileiro que tem? Gente, vocês que estão se candidatando a vereador agora aí, nas eleições e tal, por favor, façam um projeto de lei para tirar os impostos, não para aumentar. Porque o dia que um povo souber o poder que ele tem de dizer não às urnas,
aí vocês vão começar a ter pena de vocês mesmos. Porque a maior sacanagem que tem é o imposto, o maior jeitinho brasileiro que tem é o imposto. Foi assim que começou, taxa disso, taxa daquilo, taxa disso. É o jeitinho brasileiro, estamos até hoje por causa disso. Existem produtos que lá fora, em termos de Estados Unidos, por exemplo, você compra $19. Não é mentira, hein, gente? Vocês vão saber o que eu estou falando, assim, ao bom entendedor basta a minha palavra. Claro. Esse mesmo produto, ele vai chegar na loja para venda para você a R$259, sendo que lá fora custou $29, $19, nessa base mesmo. E realmente é um absurdo. Então, o que acontece? A burrice é tanta que isso, na verdade, o governo está investindo em contrabandistas. Por quê? A pessoa não tem o dinheiro para pagar essa quantia, pô, lá fora é mais barato, meto na mala, trago para cá e vendo. Ou seja, o governo, ele é um tiro que sai pela culatra. Ele quer proibir pirataria, ele quer proibir que as coisas fiquem legais aqui, mas como que eles podem proibir coisas e rotular algo de ilegal, se eles mesmos dão a legalidade para isso, para incentivar que as pessoas tragam a famosa muamba lá de fora, entendeu? Então isso é uma contradição terrível, não tem lógica. E o Brasil, isso é reportagem, isso é fato, é um dos países que tem as maiores taxas, né, os maiores impostos do mundo. O maior disparate Exatamente. de impostos que tem aqui no Brasil. Como é que vocês querem que o próprio brasileiro invista em seu país, se vocês mesmos fazem essa porcaria toda, nos incentivando a investir nos outros países? Vocês podem me dar uma resposta? Por favor, o nosso blog, tá? O blog não é só meu, não. Por isso que é Ronaldo Vídeos e Comentários. O blog é do Ronaldo e do John, tá? Mandem sugestões. Vocês têm aí na caixa ali os comentários, né? Enviem sugestões, opiniões, nós estamos aqui abertos para isso. Críticas também. Críticas nós também. Nós não somos perfeitos, tá? Nós não estamos ninguém aqui é perfeito para de ofender ninguém. A questão é que no nosso caso, o que a gente está fazendo? Que existem programas, como na Poderosa, por exemplo, que se dizem programas polêmicos, mas é uma liberdade, mas é que nem com um cachorro, a pessoa tem aquela coleira, o cachorro ele vai latir, mas você pode puxar o cachorro. Sabe como é o nome dessa coleira? Censura. Estão censurando, olha, você não pode falar isso, agora você fala isso, você fala isso. Aqui não tem. Aqui não tem. Aqui a gente não tem, justamente porque agora vamos voltar para acabar aqui no nosso raciocínio do Getúlio. Então, por exemplo, o pessoal, pai dos pobres, tudo bem, mas gente, Getúlio Vargas foi um cara que infelizmente, tá? Ele, felizmente, por um lado, infelizmente por outro. Felizmente ele deu brasilidade ao brasileiro. Felizmente ele fez isso. Você pode se orgulhar de ser brasileiro? Pode. Pode, porque realmente ele transformou realmente o Brasil no Brasil, num país. Que o Brasil não era reconhecido, você sabia? Por causa do Vargas, o Brasil deu um salto bacana. Mas infelizmente, como um político corrupto, sacana e mau caráter, não estou julgando, vou falar novamente, não estou julgando a pessoa Getúlio, o homem Getúlio, estou falando do político, que não tem nada a ver com o homem. Se vocês não sabem, o político ele é um personagem, você sabia? Claro. Ele veste um personagem. Eu aqui não visto nada. O que sou Ronaldo César Chaves, o John Richard e o John Richard. Nós estamos juntos aqui. Tá? De cara limpa, falando das coisas que tem que ser faladas sobre a cultura do Brasil. Tá? Então, o que eu estou falando de Getúlio, nada mais nada menos é do político Getúlio, do homem não. Não convivia com ele, não o conheci, não sei quem era ele pessoalmente, mas dizem que ele tinha um lado de ser humano. Claro, como todo mundo tem. Né? Aquela história, ninguém é mal 24 horas por dia. Né? Nós vamos sair subjugando os outros, não é verdade? Não podemos julgar ninguém. Então, vejam bem, Getúlio, como ser humano, posso falar nada, mas como político,
Essa é a minha opinião final agora, que eu estou falando, vamos findar. Justamente é essa. Getúlio Vargas foi o pior político desse país. Essa estampa que vocês vão ver de novo, esse aí foi Getúlio Vargas. E vocês viram a notícia da morte dele? Vocês viram aí a notícia sobre a morte dele? Enfeitaram um pavão e tal, tá aí. Hoje, o país está desequilibrado por causa dele. Ele foi um dos cancros desse país, Getúlio Dornelles Vargas. Então, Ronaldo, como você bem falou, o bicho agora vai pegar, é um assunto muito sério, e por isso que eu estava quietinho aqui. Por quê? Porque o assunto agora é ditadura militar, doa a quem doer. Ronaldo, e a ditadura militar, o que você acha? Continua.